alegria, com a graça de Deus, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção e especialmente a saúde do Senhor Jesus dos Passos e, igualmente, do Cristo ressuscitado. Aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. E nesse momento também damos nossas saudações para o proprietário, amigo da gente, senhor Pedro Abreu, bem como para sua digna mãe, dona Wanda, já numa idade mais avançada, mas sempre disposta, com a família muito unida, e também a todos os funcionários da Carioca Calçado, desejando ainda que um pouco mais tarde, mas sempre ainda é tempo, uma feliz Páscoa do Cristo Jesus ressuscitado, para que Ele nos defenda a todas e todos, não somente os telespectadores e telespectadoras que neste momento estão em sintonia conosco, mas também a todos os funcionários, bem como a família e o proprietário da Carioca Calçados. E no começo agora nós iremos fazer uma pequenina colocação, uma reflexão sobre esta pandemia, ou seja, sobre o vírus, e um terrível vírus, com o ser humano. E também faremos uma pequena colocação sobre o nosso grande cientista Albert Sabin, que foi o descobridor da vacina contra a paralisia infantil. Prezadas e prezados telespectadores, ninguém há 2 ou 3 anos, nenhum ser humano poderia conjecturar que um dia a humanidade pudesse passar por uma situação semelhante do que estamos enfrentando neste momento, onde um pequeno e insignificante e invisível vírus pudesse dizer à humanidade toda: agora quem manda em vocês sou eu, vírus. Vocês que foram à Lua e fizeram tantas e maravilhosas descobertas em todos os setores e sentidos, e levaram tanto tempo, infelizmente, para descobrir uma vacina para me destruir, para me debelar, diz o vírus, para me destruir. E estou mostrando, então, como vocês, seres humanos, são frágeis e vocês não têm tanta capacidade intelectual como vocês julgavam ter. Caso contrário, a vacina teria surgido há mais tempo e com uma eficácia total. E o vírus já teria sido eliminado, já teria sido extirpado logo no início da pandemia. E não obrigaria mesmo os que foram vacinados a continuarem com a máscara e reclusos, trancados nos seus lares, presos em casa, com medo da própria morte. É isso que nós estamos vendo, é uma realidade. Eu, vírus, continuo ainda procuro ser muito bom.
Por quê? Porque atinge grande parte das pessoas com um vírus bastante suave, bastante amigo, produzindo, na grande parte dos seres humanos, uma doença mais suave, e nas quais não deixam terríveis sequelas, terríveis consequências, e nem prejudica os seres humanos em alta escala, levando-as para os leitos, para os hospitais, ou para as UTIs, ou mesmo muitas pessoas para a eternidade, para a casa do Pai. Por isso mesmo, todos nós, seres humanos, devemos e temos a obrigação, por assim dizer, sem distinção de cor, de raça, de religião, de sexo, idade, de posição social, de posição intelectual ou mesmo política. Agradeçamos a Cristo Jesus ressuscitado, a Nossa Senhora da Saúde, e igualmente agradeçamos aos incansáveis cientistas, pesquisadores e médicos que nos trouxeram a vacina, que tanto bem está sendo realizado entre nós. E neste momento também o nosso reconhecimento e gratidão ao grande cientista Albert Sabin, que nasceu na Polônia, distante daqui, a 26 de agosto de 1906. E ele, por 20 anos, pesquisou e descobriu a vacina oral contra a paralisia infantil, que na época era um terror da mãe que ia dar à luz a criança. A vacina, esta vacina, descoberta por Albert Sabin, foi aprovada em 1961 nos Estados Unidos. E veja só, em 1980, o Brasil começou a vacinar as crianças e as pessoas, mesmo mais adolescentes, contra a paralisia infantil. E com sucesso absoluto, graças a Deus. E já em 1979, houve somente 2.500 crianças nascidas com a paralisia infantil em todo o Brasil. E em 1983, somente 45 crianças que nasceram com esta situação. E desde 1989, no Brasil, graças a Deus e graças ao Dr. Luiz Sabin, segundo as informações, nenhuma criança mais nasceu com esta séria enfermidade. Albert Sabin era casado com uma brasileira, de nome Helena Dunskel de Abranches. E ele morreu no dia 3 de março de 1986. E no final de sua vida, ele teve que sujeitar-se a viver nos últimos anos numa cadeira de roda. Deus seja louvado pela vida de Albert Sabin. E ao Divino Espírito Santo, nossa gratidão, que iluminou sem dúvida nenhuma e acompanhou Sabin nas suas pesquisas, nas suas experiências, para que chegasse a esta maravilhosa descoberta. Que nós tenhamos sempre um grande apreço, um reconhecimento, especialmente a este Albert Sabin.
E ele merece, sem dúvida nenhuma, porque quem se lembra, como nós, de pessoas mais idade, quantas crianças que, infelizmente, para tristeza dos pais, dos irmãos, ou mesmo dos familiares, vendo aquela criança com problema de locomoção, sofrendo com a paralisia infantil. E por isso, nosso agradecimento aos cientistas e pesquisadores da vacina deste terrível vírus atual, mas também o grande reconhecimento e a gratidão para com Albert Sabin. E os santos de hoje, São Martinho I, Papa. É interessante ver a pequena síntese de São Martinho. Ele nasceu em Todi, em Perugia, lá na Itália. Ele foi Papa no ano 649 e, especialmente, por ele defender a fé, e especialmente proclamando que em Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por isso mesmo ele foi exilado lá para a Crimeia, para a região da Ucrânia, pelo imperador Constâncio II, onde na Crimeia ele veio a falecer com muitos sofrimentos no dia 13 de abril do ano 656. Sem dúvida nenhuma, ele está intercedendo por todos e cada um de nós da eternidade. Então, celebramos hoje São Martinho I, Papa, São Márcio e Santo Hermenegindo, rei, mártir, e ainda Guinoc e os mártires Máximo, Dádio e Quintiliano, 3 irmãos que preferiram dar a sua própria vida, mas não renegar a sua fé. 3 mártires. E ainda São Urso de Ravenna. E nesse momento, unamo-nos ao Salmo 92, onde, especialmente, nós proclamamos Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Rei dos nossos corações. Reina o Senhor Jesus, e ele revestiu-se de esplendor. Deus é Rei, e se vestiu de majestade. Deus revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem do mundo. Desde sempre, ó Senhor Jesus, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor Jesus. Nós estamos fazendo a nossa jornada por essa vida rumo à eternidade. Nós um dia passaremos como tantas pessoas, aliás, infelizmente agora nessa pandemia, diariamente são mais ou menos algumas milhares de pessoas que deixam o nosso convívio. Brasileiros como nós, patriotas, mas esta enfermidade não olha se é rico, se é pobre, se é adolescente, jovem ou mesmo criança, se tem uma capacidade intelectual enorme, se é mais simples ou se é mais orgulhoso. Infelizmente, há muitas pessoas muito orgulhosas, pensando, por assim dizer, já falei aqui, que vale para elas serem importantes, ser ricas, ser intelectualmente
numa posição tal, ou ter muito dinheiro, ter carrão. Nada disto diz algo para o vírus, porque ele atinge qualquer pessoa e pode levar, e de fato leva a tantas pessoas desta vida para a eternidade. E agora, eu também faço colocações aqui, por exemplo, agora está a questão da CPI, lá no Senado, essa questão toda, essa briga, se os senadores devem aprovar que também os governadores, os prefeitos devem entrar nesta questão toda da fiscalização, por assim dizer, do levantamento de dados, se eles aplicaram dignamente o dinheiro, nosso dinheiro brasileiro, que o presidente enviou para os estados. Eu escutava hoje de manhã um senador, quando me consta, Eduardo Schramm, lá do Ceará, onde ele dizia, por exemplo, eu sei de um estado, dizia ele, onde eles ganharam, o estado ganhou 300 milhões para instalar um hospital de campanha e simplesmente instalaram lá um pequeno hospital e logo depois de 2, 3 meses já desfizeram o hospital. E eu pergunto, dizia o senador, onde é que está esse dinheiro? Agora ele mesmo dizia, nós não podemos ser covardes e omissos. Por que o Brasil vai em parte assim? Porque os eleitores... Agora não, agora estão despertando os eleitores, estão cobrando mais dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados, dos senadores, dos governadores. Há uma cobrança maior. Mas o que acontecia, a pessoa votava e porta-me lá, deixa ele fazer o que bem entende. O que então, como dizia hoje e com muita precisão, esse senador, Eduardo Schramm, quando me consta, dizia, nós mesmos, políticos, somos muitas vezes covardes e omissos. Aliás, eu desde padre jovem, eu sempre antes da Santa Missa, quem me conhece, dos 25 anos na catedral, ou em outras paróquias onde eu trabalhei, já bem padre jovem, ou como hoje em dia, eu sempre no início da Santa Missa, o que é que eu faço? Depois do sinal da cruz, eu dou as boas-vindas para as pessoas que ali estão na Santa Missa, e quando estava na catedral, sempre, porque naquela época não havia pandemia, havia muitos turistas, dependendo do horário, sempre, especialmente dezembro, janeiro, fevereiro, muitos turistas. Eu dava as boas-vindas para todos os turistas do interior do estado de Santa Catarina, bem como de outros estados do Brasil, ou mesmo de outros países. E depois eu dizia, para nós recebermos mais bênçãos, mais graça da Trindade Santa e de Nossa Senhora, é necessário que nós nos apresentemos diante de Deus com a nossa consciência mais tranquila, mais purificada. Então vamos fazer um pequeno exame de consciência e pedir à Trindade Santa perdão dos nossos pecados, das nossas faltas e das nossas omissões. Quantas pessoas que, infelizmente, chegando na eternidade, pensam de ter um lugar bonito, quem sabe, lá perto de Cristo, perto de Nossa Senhora, e São Pedro diz não. São Pedro, que tem o poder da chave, diz não. Mas como? Mas eu sempre ia à missa, eu rezava o terço, eu lia a palavra de Deus, eu também fazia uma pequena caridade, mas uma vez por mês e tal, isso, aquilo. Ah, é? São Pedro disse, não, mas você se omitiu muito.
você tem um pecado muito grande da omissão. Ah, mas eu não sabia que isso era pecado. Ah, é? Não sabia? O que é que diz Jesus Cristo? Está tão claro em São Mateus, capítulo 25, bem lá no final. Tudo que fizerdes ao meu irmão, a menor que seja, o que quer dizer menor? Mesmo uma pessoa de 100 anos, para Cristo Jesus, é menor. E se você se omite, podendo colaborar com essa pessoa, seja quem for, o que é que diz Cristo? É como se o fizesseis a mim mesmo, diz Cristo Jesus. Pode tomar a sua Bíblia Sagrada e você encontrará facilmente ali em São Mateus, tá bem? Claro, até vou ler aqui para você, tá bem claro. Veja só, encontrei aqui, exatamente, em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Está claramente no versículo 40 do capítulo 26. Pode tomar a sua Bíblia, você poderá ler lá a Bíblia, de modo geral. A tradução pode ser um pouco diferente, mas a verdade, o núcleo central é sempre o mesmo. Então, especialmente, quer ir a Deus, que essa sindicância, e pior de tudo, quantas pessoas, por causa dessa roubalheira daqueles que nós elegemos, existem muitos políticos honestíssimos, justos, mas que existem políticos que nunca, aliás, veja agora esse político sem vergonha, nem merece ser filho de Deus. Mas e se fosse só matar essa criancinha de 4 aninhos, esse vereador sem vergonha no Rio de Janeiro, desculpe, mas eu fico revoltado, dar chute numa criança de 4 anos, chegar a matar. E depois agora se constatou, a ex-mulher dele, gozada, a declaração dela, eu escutei numa rádio, dizendo ela, na véspera, quando nós estávamos arrumando as malas para ir para a lua de mel, meu Deus, ele dando chutes em mim, tal. Mas que coisa, eu não posso conceber, isso é amor? Eu fico revoltado. E depois se soube também que ele judiava muito com outras crianças. Aliás, muita mulher se separa, se divorcia, ou viúva, ainda bem que muitos ficam espertos, pegam qualquer trombolho, como dizia uma sobrinha minha, o que vem de gente, porque ela tinha uma posição social e tal, tem um bom emprego, então ela dizia, tio, o que vem de trombolho, moço trombolho, para namorar comigo, eu para me escapar, olha, às vezes tem uns que me perseguem e tal, né? Graças a Deus, eu disse, espera, vamos rezar, eu vou rezar por você. Isso faz 2 anos e meio, mais ou menos, na praia que ela disse isso, eu digo, vou rezar por você. E não é que 6 meses depois eu tenho uma notícia, tio, arrumei um namorado maravilhoso. E já casaram, e ela já deu à luz, agora quando me consta, dia 18 do mês passado. Mora lá no Mato Grosso e tal, mas assessora de uma juíza e tal, né? Bem, mas então, advogada, então a gente vê como há pessoas que não têm amor nenhum como esse vereador, que fica agora na cadeia. Agora, o pior de tudo é que essas pessoas vão para a cadeia e quem é que paga para esses sem vergonhas? Desculpe, não merece mais outro, sem vergonha e tal, né? Tem alguns que dizem, padre, mas o senhor não parece ser padre. Sim, o padre não pode dizer a verdade, dizer a justiça e tal.
Queira Deus, por exemplo, que todas essas pessoas que andaram roubando, seja prefeito, seja deputado, seja quem for, porque colaboraram no roubo ou na não vinda de mais ventiladores para os hospitais, e quantas pessoas que perderam a vida por causa da falta desses respiradores. Então, eu sou muito defensor da vida, e nós devemos sempre defender a vida, porque a vida é uma só. A vida corporal, a nossa matéria, o nosso corpo, mas também a vida espiritual, o nosso espírito, nossa alma. E por que a gente vê tantas pessoas tristes, desanimadas hoje em dia? Porque oprimem, escravizam o espírito, a alma. Então, bota a alma lá dentro presa, a alma quer sempre voltar-se para o infinito, para o eterno, para aquele que nos criou e para o qual nós vamos voltar um dia. Quer queira, quer não. Da morte ninguém escapa. Ninguém fica para semente, nem o Padre Pedro. Ah, Padre Pedro, mas o senhor já está com 86 anos, o senhor vai viver muitos anos? Eu ainda hoje pela manhã, sempre que eu me levanto antes das 6 horas, eu coloco a minha vida na presença de Deus. Deus, tu és o dono da minha vida. Bem, vamos então, nós estamos terminando o nosso programa e lembremos-nos sempre, nós temos sempre o programa nas terças e quintas-feiras, das 2h30 às 3h, que possamos, então, agora recebendo a proteção e a bênção da Trindade Santa. E eu rezo muito também pelos todos os telespectadoras e telespectadores, para que Deus nos defenda desse vírus terribilíssimo, insignificante, como eu fiz na reflexão, ele como que esse vírus debochando dos seres humanos. Eu levo quem eu quero para a eternidade. Olha só, sem vergonha também esse vírus. Olha, que Deus nos defenda. Eu já tomei a segunda dose, mas também nós sabemos que devemos cuidar da... Mas, Padre Pedro, o senhor não está usando a máscara? Estou, sim. Eu venho para cá, já mostrei mais de uma vez, eu uso a máscara, porque eu tenho cuidado da minha vida, eu quero viver mais, se Deus me der a graça, eu quero viver mais anos. Bem, vamos terminando, já está na hora, porque a TV é isso, a rádio também. Eu tenho um programa de rádio já quase, são 50 anos mais ou menos, a TV 17, eu sei ser pontual, na medida do possível. Então, a bênção nesse momento, também a bênção da água. Saúde, que o Senhor Jesus esteja, o Cristo ressuscitado esteja ao seu lado, para o acompanhar acima de você, para iluminar, atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, também desse terrível vírus, à sua frente para apontar sempre o caminho certo, que a Trindade Santa, o Cristo ressuscitado, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Saúde, nos abençoe a todas e todos que estão em sintonia conosco, mesmo as pessoas enfermas, nossos parentes, e a bênção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé a água.